Diário de Mina Murray, 14 de agosto. Em Eastcliff, lendo e escrevendo o dia todo. Lucy parece ter se apaixonado tanto pelo lugar quanto eu, e é difícil afastá-la quando é hora de voltar para casa para almoçar, chá ou jantar. Esta tarde, ela fez uma observação engraçada. Estávamos voltando para casa para jantar e chegamos ao topo dos degraus do cais oeste e paramos para olhar a vista, como geralmente fazemos. O sol poente, baixo no céu, estava caindo atrás de Carones. A luz vermelha cobria o penhasco leste e na velha abadia, e parecia banhar tudo em um belo brilho rosado. Ficamos em silêncio por um tempo, e de repente, Lucy murmurou como se fosse por si mesma. Seus olhos vermelhos de novo, são os mesmos. Era uma expressão tão estranha, vinda do nada, que me assustou. Eu me afastei um pouco, para ver Lucy melhor, sem parecer encará-la, e vi que ela estava em um estado meio dormindo, com um olhar estranho em seu rosto, que eu não conseguia entender. Então eu não disse nada, mas segui os olhos dela. Ela parecia estar olhando para o nosso próprio assento, onde havia um vulto escuro sentado sozinho. Fiquei um pouco assustada, pois parecia por um instante como se o estranho tivesse grandes olhos como chamas ardentes. Mas um segundo olhar dissipou a ilusão. A luz vermelha do sol estava brilhando nas janelas da igreja de St. Mary, atrás de nosso assento, e quando o sol se pôs, houve apenas uma mudança suficiente na refração e reflexão para fazer parecer que a luz se movia. Chamei a atenção de Lucy a esse efeito peculiar, e ela voltou a si, surpresa. Mas ela parecia triste da mesma forma. Pode ser que estivesse pensando naquela noite terrível lá em cima. Nós nunca tocamos no assunto. Então eu não disse nada e fomos para casa para jantar. Lucy estava com dor de cabeça e foi cedo para a cama. Eu a vi dormindo e saí um pouco para passear. Eu caminhei pelos penhascos para o oeste e estava repleta de uma doce tristeza, pois estava pensando em Jonathan. Ao voltar para casa, o luar era então tão brilhante que, embora a frente de nossa parte do The Crescent estivesse na sombra, tudo poderia ser bem visto. Eu olhei para a nossa janela e vi a cabeça de Lucy inclinada. Eu pensei que talvez ela estivesse me cuidando. Então eu abri meu lenço e acenei. Ela não percebeu, nem fez qualquer movimento. Nesse momento, a luz da lua passou por um ângulo do edifício e a luz iluminou a janela. Nela estava Lucy, com a cabeça visivelmente deitada no parapeito da janela, com os olhos fechados. Ela estava dormindo profundamente, e com ela, sentado na janela, havia algo que parecia um pássaro enorme. Eu tinha medo que ela pudesse ficar resfriada, então eu corria para o andar de cima, mas quando entrei na sala, ela havia voltado para a cama, dormindo e respirando pesadamente. Ela estava segurando a mão na garganta, como se fosse protegê-la do frio. Eu não a acordei, mas a cobri calorosamente. Cuidei para que a porta estivesse trancada e a janela presa com segurança. Ela parece tão doce enquanto dorme, mas ela está mais pálida do que de costume, e há um olhar exausto, abatido em seus olhos, que eu não gosto. Eu temo que ela esteja preocupada com alguma coisa. Eu gostaria de poder descobrir o que é.